Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, os orixás na Umbanda. Comigo, no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida. Pai Rafael, obrigado pela sua presença hoje aqui. Boa tarde, eu que agradeço. O convite é sempre bem-vindo, né? Ainda mais falar da minha religião, os orixás. Eu gostaria de entender, antes de mais nada, quem são os orixás. Vamos tratar o assunto de forma didática para que as pessoas possam compreender um pouco mais desse universo afro-brasileiro. Os orixás, obviamente, são oriundos da África, são cultuados, segundo alguns especialistas, há mais de 5.000 anos. E nós temos, então, uma tradição que não é apenas secular, mas milenar. E essa tradição veio para o Brasil junto com os escravos, e isso acabou fazendo parte, à medida que o tempo passou, da realidade brasileira. Mas antes da gente falar dos orixás na Umbanda, vamos primeiro tentar definir quem são os orixás. O senhor poderia nos ajudar nisso? No Brasil existem mais de 30 tipos de religiões de matriz africana, então a Umbanda é uma delas, o Candomblé é uma delas. E cada religião ela é interpretada de uma maneira diferente, e nós temos diversos orixás. Na Umbanda nós temos 16, 15, 9, depende da doutrina de cada terreiro. Mas dentro do geral nós temos mais de 400 orixás. Os orixás eles são representados de maneiras diferentes em cada segmento religioso, em cada vertente de matriz afro-africanas, mas nós temos 400. Ou seja, aproximadamente 400 orixás que representam, calculo eu, forças da natureza, porque as religiões antigas eram muito conectadas à natureza, seria isso? Isso. As religiões de matriz africana, principalmente, são religiões que elas são muito conectadas à natureza, né? Então elas não louvam um Deus, elas louvam a natureza. Então, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, é que o mundo foi criado por um único Deus, e que são as nossas divindades. Então, os nossos orixás, eles são criados por Deus, e eles auxiliam Deus na criação, para que o mundo tenha a sua rotação, a sua forma de ser. Então, tentando interpretar isso de um outro jeito, dentro dessas religiões, existe apenas um princípio criador, que criou todos os orixás, e esses orixás ajudam na regência das forças da natureza. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Dentro da nossa religião, né, existe um único Deus, que é o Todo-Criador, e ele criou primeiramente os orixás, que são a primeira criação deles, antes do universo, antes do mundo. Criou os orixás para auxiliar ele na manutenção do nosso universo, do nosso mundo. Então os orixás eles são cada pedacinho da natureza que fazem que o mundo seja como é hoje. Então, assim, nós temos no Candomblé, principalmente, as pessoas em casa às vezes confundem um pouco, né? O Candomblé é uma religião afro-brasileira, ele não é uma religião africana. Na África, eram outras religiões que no Brasil acabaram se misturando e formando o Candomblé. Podemos simplificar dessa forma, porque eram diferentes povos africanos que vinham para cá, trazidos à força, e cada um falando um dialeto, um idioma diferente. Então eles eram misturados justamente para não dar revolta, para não ter comunicação. E no pouco que eles conseguiam se comunicar, eles perceberam que tinham os orixás em comum. E isso acabou formando daí no Brasil o Candomblé. Essa parte da história eu me lembro. E no Candomblé são aproximadamente 400 orixás, como o senhor já disse, mas daí na Umbanda eles são resumidos naqueles principais orixás, aqueles que são mais conhecidos. Foi isso que aconteceu, ou seja, na Umbanda, então, nós temos, agora vamos entrar na temática do programa, os orixás que mais se destacam, digamos assim, dentro da crença afro-brasileira? Isso. Dentro da Umbanda, os orixás, como eu disse, é a força da natureza. E nós temos as forças mais próximas de nós. Então, nós temos os mais próximos orixás. Dentro do culto, do início da Umbanda, existia 6 orixás, depois subiu para 9, e hoje nós estamos cultuando 14 orixás. Mas eles são totalmente a força da natureza, são ligados com o nosso universo. Então, os orixás, eles são a força da natureza, mas eles são a força do nosso interior, né? A gente e os orixás não temos muitas diferenças, porque nós também somos a criação. Então, nós temos a força da natureza dentro de nós. Então, pelo que eu posso entender, eles representam forças da natureza, assim como Iemanjá, por exemplo, nos oceanos. Eu digo Iemanjá porque ela é muito conhecida, né, nas telenovelas e tudo mais. Como Iemanjá nos oceanos, mas existem também representações de sentimentos humanos, de características humanas em relação aos orixás, é isso? Eles também regem forças da natureza humana, não só da natureza como a gente conhece. Isso mesmo, exatamente. Nós temos o nosso Oxalá, que ele é o sincretismo com o nosso Jesus Cristo,
para nós são visões diferentes, mas do mesmo ser. Né? Ele representa a fé, né? A palavra fé, a força da fé. Então, cada orixá ele representa uma palavra, um sentimento humano. Né? A gente sempre fala assim que quando o orixá vem até nós, ele vem para nos guiar naquele sentido. Né? Vou dar um exemplo de ser filhos de Oxalá. Né? Ser filho de Oxalá é um sentido da fé, a força, ganhar a força da fé, entender a fé como ela é. Perfeito. Oxalá também é conhecido em algumas regiões da África como Obatalá, né? Obatalá. Obatalá. E daí no Brasil houve uma corruptela e acabou virando Oxalá. E na Umbanda ele sofre um processo de sincretismo muito forte com Jesus Cristo. Aliás, isso acontece com outros santos também, né? Santos da Igreja Católica. Quase todos os orixás eles têm um sincretismo com algum santo. Funciona mais ou menos assim, né? Exatamente. Dentro da Umbanda foi associado a esses santos para a gente identificar que é o mesmo ser, né? É a mesma força, o mesmo sentido, é a mesma divindade representada da maneira que a gente tem mais vontade, né? Então, dentro da Umbanda a gente autoriza, tem a forma da pessoa cultuar mais os africanos por ter mais afinidade e mais os santos católicos por também ter mais afinidade. Ou seja, são facetas diferentes da mesma essência energética, seria isso? Energética. Perfeito. Então, nós temos Oxalá, que é o Senhor da Fé, que, pelo que eu entendo, seria um dos orixás mais antigos, talvez até o primeiro criado pelo Criador. O Criador tem um nome na Umbanda também, né? Aliás, mais de um nome, dependendo da região. Olorum. Olorum? Olorum. Olorum. Mas algumas tribos chamam de Zambi também. Zambi também. Ah, perfeito. Tribos africanas, daí eu falo. Quando a gente fala de Olorum ou Zambi, então, ou seja, o Criador criou Obatalá, que no Brasil vira Oxalá, e que é o Senhor da Fé, mas não só Oxalá, daí vem os outros orixás. Por exemplo, uma das mais antigas, já que a gente falou de um dos mais antigos, é também Nanã Buruquê, que no caso de Ponta Grossa é muito querida, porque Nanã Buruquê é sincretizada com Santana, ou seja, a Senhora Santana. Nós acreditamos que Nanã Buruquê é a senhora, a orixá feminina que fez a parte da criação. Né? Quando Deus estava pensando em criar um mundo, os humanos, ele não conseguiu encontrar o material correto para criar o humano. Né? Então veio Nanã Buruquê, de fundo do rio, pegou sua lama, entregou a Deus e falou: isso daqui é a parte do início dos seres humanos. E assim nasceu a raça humana. Interessante que nos livros bíblicos mais antigos, ou seja, no Antigo Testamento, também se faz referência ao fato do homem ter vindo do barro, e são religiões bem distintas, né? Bem distintas. É muito interessante que tenha essa coincidência. Então, Nanã Buruquê leva o barro para o Criador criar o homem. Exatamente. Curioso isso, muito curioso. Temos Oxalá, Nanã Buruquê, que é sincretizada com Senhora Santana, padroeira de Ponta Grossa, e que outro orixá acaba ganhando muita força no Brasil? Eu mencionei antes Iemanjá. Iemanjá é uma das mais queridas no Brasil? A mais querida. Né? A gente chama que a Iemanjá é a orixá mãe, né? Que acolhe a todos, é um orixá maternal, né? Geradora, que ensina a todos. Então ela é um orixá mais conhecido dentro da Umbanda, dentro do nosso Brasil, na verdade, por ser orixá acolhedor. Né? Nós temos o mar, que acolhe o nosso mundo inteiro. Né? Então é a representação dela, o acolher. Ou seja, ela rege as forças do oceano, mas também o acolhimento, né? Ela seria também relacionada à coragem, ela também dá coragem aos seus seguidores, não? Ela é ligada às águas, então nós temos os nossos elementos dentro da Umbanda, né? Os orixás que são ligados às águas, eles são ligados às emoções. Então Iemanjá, ela acolhe aquela pessoa que está ferida e dá acalento à vida dela. Perfeito, isso é muito bonito, isso é muito bonito mesmo. Bom, temos Iemanjá com essa... Iemanjá é sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes, né? Navegantes. Ótimo, fantástico. E já que a gente foi para Nossa Senhora e a gente está nas águas, então vamos falar de Nossa Senhora Aparecida, que também é muito querida dentro da Umbanda e que é sincretizada com Oxum, que é a Senhora das Águas Doces, é isso? Das Águas Doces, exatamente. Oxum, a Senhora das Águas Doces, ela é uma orixá que te ensina a ter valor a si. Né? Como Iemanjá, ela ensina você a ser uma mãe, te ensina a acolher as outras pessoas. Oxum, ela ensina você a se respeitar, você se acolher, você se gostar. Né? A gente fala assim que o Oxum é reflexo do rio. Quando você se olha, você começa a se admirar. Então ela te ensina a se admirar. E a autoestima é fundamental para você ser feliz, né? Sem autoestima ninguém é feliz. Então, a gente vai sempre atrelando uma força da natureza com uma qualidade humana. Oxalá com a fé, Nanã Buruquê com a experiência, né? Iemanjá com o acolhimento, a capacidade de acolher os outros, né? Ou seja, a compaixão, né? E Oxum com
a autovalorização, seria isso? Oxum é o orixá do amor. Então, em perfeito. primeiro lugar, antes de você amar o próximo, se ame a si mesmo, como você é. Independente de cor, raça, de forma que você é, da forma que você escolheu viver, é se amar, para você aprender a amar o próximo. O que é, diga-se de passagem, essencial, né? Essencial. Pai Rafael, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.